Bem-vindos ao PatiCast. E hoje nós vamos falar sobre a importância da educação financeira na criação dos filhos. E está aqui comigo a Alita Ribeiro, que é especialista em investimentos. Tudo bem, Alita? Tudo jóia, Pati. Meu nome é Alita Ribeiro, sou especialista em investimentos, atuo no mercado financeiro há mais de 20 anos e hoje trabalho com consultoria financeira. Que ótimo, Alita, te ter aqui novamente para a gente poder falar um pouquinho agora sobre a importância, dessa educação financeira na vida dos filhos. Como a gente já falou no nosso episódio anterior, como começar, alguns erros, a gente deu possibilidades que não é só para quem já tem muito dinheiro, qualquer pessoa pode começar a investir. E por que não já ensinar isso para os nossos filhos desde pequenos? Para quê? Para que eles consigam crescer já com essa consciência e direcionar melhor, o dinheiro que eles ou ganham já hoje, em mesada. Você vai falar um pouquinho isso para a gente. E depois, lá na vida adulta, quando começar a ter o seu próprio dinheiro. E para a gente começar, Alita, eu queria que você falasse para a gente qual que seria a melhor idade para começar a falar de investimento com os filhos. Bem, com relação aos nossos filhos, quando a gente pensa, a gente quer que nossos filhos, saibam administrar o próprio dinheiro, saibam investir. A gente quer formar eles para que eles se tornem investidores, pessoas melhores, profissionais melhores e que tenham uma vida financeira também muito bem estabilizada, com investimentos. Só voltando um pouco assim, Paty, se a gente for olhar para a nossa história, nossos pais não tiveram educação financeira. Nós, em nenhum momento da nossa trajetória de vida escolar, na escola tradicional, a gente não teve uma aula sequer de educação financeira. Quando a gente entrou na faculdade, em nenhum momento também a gente aprendeu ou teve pelo menos uma noção do que fazer com as nossas finanças pessoais. Aí a gente não teve essa educação financeira nem em casa, nem na escola. A gente se torna um profissional, que vai ter uma renda ali e essa renda chega e aí a gente fala, e agora? Por onde eu começo? Eu gasto? Eu invisto? Se eu for investir, onde que eu vou investir? Como que eu vou me organizar ali de alguma forma? Então, se a gente for olhar assim, para a nossa história, a gente não teve esse suporte, essa orientação em nenhum momento da nossa vida. E olhando para essa nossa trajetória, o que a gente mais quer é que nossos filhos tenham. E como a gente não teve, a gente precisa aprender, colocar isso em prática para poder repassar isso para eles de alguma forma. Quanto antes a gente começar, melhor. É importante a gente ir direcionando os nossos filhos. Não tem uma idade assim específica. Mas você foi com seu filho ali, às vezes, ele desde pequenininho, numa loja, num supermercado, já vai dando uma noção para ele ali, o que você gasta, você, na verdade, trocando aquele dinheiro ali, você troca o seu tempo de trabalho por aquele objeto, por algo. Então, é importante já começar essa associação. Olha, a gente está aqui, a mamãe está gastando o dinheiro com esse nosso passeio, por exemplo, ou para comprar essa coisa, mas de estabelecer limites. A gente vai até aqui. É importante ressaltar também, porque a gente escutou muito quando a gente era criança, pedia para os nossos pais dinheiro e eles sempre falavam assim, não tem dinheiro não, dinheiro não nasce em árvore, E é importante a gente ressaltar que não é porque muitas vezes a gente não tem. Pode ser que você não tenha? Pode. Mas é sempre importante a gente mudar um pouco esse nosso discurso para os nossos filhos. Olha, você quer comprar isso agora, mas nesse momento não é uma prioridade. Nesse momento eu não me organizei para isso. Recentemente eu fui numa loja de brinquedos com meu filho para comprar um presente. E ele queria porque queria um outro brinquedo lá para ele.
mãe, por favor, e a gente sabe, né, filho, quando quer uma coisa, faz uma pressão. E a gente ali na correria, eu falei com ele, não é minha prioridade agora. A gente vai olhar e vai olhar com calma. Muitas vezes, inclusive, essas lojas físicas, né, o mesmo brinquedo, o mesmo produto que você vê ali, quando você vai pesquisar na internet, você consegue comprar muito mais em conta. E muitas vezes eu já saí da loja com eles e falei, pesquisa na internet esse mesmo produto. E aí eles sempre falam, mãe, realmente está muito mais barato pela internet, chega depois de amanhã. É algo que você realmente quer? Isso, desde pequenininho, é importante a gente já ir trazendo para eles, porque aí eles vão passar a enxergar não só o valor do dinheiro, né, porque a gente troca muito tempo de trabalho, de muita dedicação pelo dinheiro, mas também de economizar, otimizar e trazer algo que faça mais sentido. Será que realmente você quer esse objeto? Será que você vai querer isso aqui mesmo? Aguarda até no outro dia. Às vezes é só uma questão de impulso, de empolgação, é muito focado ali no presente, né? Ah, não, eu quero isso para agora. Será que realmente é importante? Então, desde criança, desde pequenininha, é importante a gente ir trazendo essas analogias e trazendo essa reflexão para o filho. E eu vejo assim, famílias que não tiveram recursos e hoje têm condições de dar para os filhos, muitas vezes uma forma até de demonstrar amor, vão dando tudo ali para os filhos de alguma forma, né? Ah, eu não pude, então vou dar para o meu filho, eu vou dar para o meu filho. Só que quando os pais agem dessa forma, eles não estão conseguindo passar essa educação financeira para a criança. Olha, vamos olhar, isso aqui tem um custo. Qual que é o custo aqui nessa loja? Realmente isso aqui você vai brincar com isso aqui? Ou realmente isso aqui é importante para você? Vamos olhar de uma outra forma, para trazer esse raciocínio para a criança, para ela conseguir enxergar que tem outras formas. E que aquele valor ali que vai ser gasto é um valor que custou algo, né? Não é algo que simplesmente caiu do céu. Sim. Teve um tempo de trabalho, né? Uma dedicação, um esforço ali dos pais para conquistar aquilo ali. Então, desde criança, quanto antes começar a passar essa educação financeira para os filhos, passar a importância de olhar e de cuidar do nosso dinheiro. Porque esse cuidado, eu acredito que é o mais importante. Sim. E aí entra bastante nessa questão da diferença, né, da gente falar em dinheiro e vivenciar essas situações que envolvem o dinheiro. Você colocou, por exemplo, que vai na loja de brinquedo, aí vê alguma coisa, eu quero, e questionar, mas espera aí, você realmente quer isso? Porque, vamos supor, você sai para fazer um passeio no final de semana. Shopping tem milhares de lojas. Eles entram na primeira e já querem as coisas. Mas eu preciso. Peraí, calma, a gente ainda vai... Suponhamos que há um dia que você falou, não, hoje a gente vai, você vai poder comprar alguma coisa para você, chega lá na primeira, eu quero isso. Aí quando você chega na segunda, isso assim. Então, peraí. Chegou na primeira, viu alguma coisa que quer? Calma, é isso mesmo, porque a gente ainda vai em outros lugares. Vão nos outros lugares para ver se isso é realmente o que você precisa hoje ou o que você realmente quer. Porque se deixar e se não vivenciar, né, essa situação de reflexão, até que ponto que eu preciso disso? Isso é realmente o que eu quero hoje? E saber fazer escolhas. Aí eu acho que entra duas questões. Vai aprender a vivenciar o dinheiro e também fazer escolhas assertivas. Peraí, o que eu quero? O que é importante para mim nesse momento? Às vezes é um brinquedo, é algo que a criança não vai nem utilizar, né? E a gente está falando de crianças, mas a gente pode falar de adultos também, de compras por impulso, de comprar coisas que a gente não vai utilizar depois. Isso a gente está ensinando na primeira idade ali dos nossos filhos. Então, quão importante é trazer essa visão para eles. E muitas vezes, Paty, não é uma questão nem do preço em si. Ok, está mais barato na internet. Mas eu nem vou querer esse brinquedo mais, mãe, eu já desisti. E aí entra uma técnica bacana do período de 24 horas. Você dá ali um tempo, você olhou uma coisa, te interessou,
Espera para você comprar no outro dia. Para você ter esse tempo, né? Esse período de 24 horas para você pensar assim, nossa, eu queria aquilo ontem, mas isso não está fazendo o menor sentido para mim. Para que eu queria isso, né? Talvez esse exercício não seja tão fácil para uma criança fazer, né? Igual para nós adultos, mas também é uma forma de estar introduzindo aí nessa vivência de reflexão para saber o que eu realmente preciso, que diferença que vai fazer isso na minha vida. Eu sempre costumo falar para os meus clientes, sempre que eu quero comprar alguma coisa, e às vezes eu não conheço aquele produto, eu vou numa loja física, né? Eu vou lá, experimento, gostei, aí eu vou, não compro, vou no shopping, passeio e tal. Normalmente eu não compro, volto para casa, pesquiso na internet. A internet é mais barato? Não compro, vou dormir. No outro dia, aquilo ali realmente faz muito sentido? É o que eu quero? Aí eu vou lá e compro. Pensa comigo quantos produtos a gente tem na nossa casa, quantas coisas a gente tem no nosso guarda-roupa, no nosso closet, que a gente não usa, que a gente comprou e ficou de alguma forma ali de lado, que não tem nenhuma utilidade, que a gente não gosta. É dinheiro jogado fora, é nosso tempo de vida, de alguma forma, jogado fora naquilo. Então, muitas vezes não é só uma questão de preço. Eu vou olhar porque é mais barato. É mais barato, mas eu vou utilizar. Sim. Vai fazer sentido para mim ou não? Então, eu acho importante. Outra questão que você falou, essa questão do experienciar e a partir de quantos anos, eu sempre... eu tenho 2 filhos e o mais velho vai fazer agora 14 anos. Ele tem conta no banco desde 5 anos de idade. Então, qualquer valor que ele recebia ali, ou de mesada, ou de parentes, ele sempre teve essa reserva e ele acessa o saldo pelo aplicativo do banco. É importante a gente deixar a criança ter essa própria experiência. Alita, mas eu vou colocar muito dinheiro? Não, é um pouco ali. Às vezes ele economizou com o dinheiro do lanche do colégio, qualquer coisa, ele vai depositando porque ele começa a ter essa noção. Quantos de nós adultos vai pegar um aplicativo do banco e às vezes a gente fica perdido? Por onde começa, como que faz, quanto de dinheiro que eu tinha, quanto que saiu, o que eu tinha de investimento rendeu, não, rendeu quanto, a gente muitas vezes se encontra perdido nessa dinâmica aí. Então, é uma forma de apresentar para os nossos filhos como funciona o sistema mesmo, né, de bancos. Como que funciona quando você tem um cartão e você sai, faz uma compra, o dinheiro que você tinha lá, você vai ter menos, porque você gastou, então eles já começam a ter essa percepção, né? Muda ali o raciocínio, não. Perdi, né? Eu estava lá, agora não estava. Eu fui no cinema com os meus primos, mãe, voltei só com tanto, eu gastei isso aqui. Eu falei, é isso mesmo, e o dinheiro, inclusive, ele é para ser gasto, né? Mas é para trazer, é diferente de você virar e falar assim, olha, meu filho, esse aqui é um aplicativo do banco, tudo que você utilizar, é diferente você chegar lá e dar uma aula e só falar do que ele ter o próprio aplicativo, de ele receber os depósitos, o Pix lá. Ter a satisfação de ver aumentando, né? Isso. E de pagar, de sair com o próprio cartão. Eles acham o máximo o cartãozinho no nome deles. E a partir daquilo ali, eles começam a ter a aprender, né? Ter um próprio controle da vida financeira. Começa muito desde cedo mesmo. Eu acho importante até que comece mais cedo, sabe? Porque aí ele já começa a ter essa percepção. A partir de 5 anos, já pode abrir conta, né, em nome do filho. Alguns bancos a partir de 10 anos. A princípio, assim, eu acho bem interessante a dinâmica do banco do Nubank, que tem as caixinhas. Então, a gente vai falar um pouco essa questão de definição de objetivos, mas fica um pouco mais claro quando a criança fica mais lúdico. Fica mais concreto, né? Inclusive até para adultos também, porque aparecem as caixinhas. Quais são os seus objetivos? Onde você quer colocar ali seu dinheiro? Eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar algo. Então, é importante ele já se familiarizar com esse tipo de aplicativo e também com essa questão do o que entra, o que sai, quanto que sobrou, o que eu tenho investido, quanto que esse investido rendeu. Meu filho, por exemplo, teve um ano que ele falou assim, mãe do céu,
Meu dinheiro aqui rendeu R$100. Ficou um ano inteiro e rendeu R$100. Aí ele, e esses R$100, quem que depositou para mim? Eu falei, não foi ninguém que depositou. Foi a rentabilidade do seu dinheiro. Aí ele, sério? Então, aquilo ali já gerou nele um momento assim, de satisfação, que ele falou, gente, então o dinheiro dá para trabalhar para mim. Sim. E é interessante quando a gente fala, né, de vivenciar essas situações, de ter essa percepção de que o dinheiro simplesmente não apareceu do nada ali. Muitas vezes você tem que trabalhar para conseguir esse dinheiro. E é interessante, como você me deu aquele exemplo, né, que aconteceu com seu filho, se você quiser compartilhar aqui com a gente, porque saber que foi difícil conquistar aquilo ali. Meu filho, ele queria muito um videogame. E quando ele tinha uns 5 anos, eu e o pai dele demos para ele um videogame. Ele não usou esse videogame praticamente, ficou lá em casa, para o canto. E aí, por fim, ele foi lá e decidiu vender. Vendeu esse videogame. E aí, alguns anos depois, ele falou, eu quero um videogame de Natal. E aí, eu e meu esposo falamos, dessa vez a gente não vai te dar. Ah, mas eu quero, mãe, é caro. Eu falei assim, na época o videogame era R$3.000. Falei, junta o dinheiro e compra. Como assim, mãe? É muito dinheiro. Eu falei, não, meu filho, junta o dinheiro e compra. Como que eu vou fazer esse dinheiro? Eu falei, eu posso te ajudar, te dar algumas ideias aqui, mas se esforça aí que vai dar certo. Aí, Paty, ele fez várias coisas para ganhar dinheiro. Ele é muito habilidoso com as mãos. Aí ele fez origami, vendeu na escola. Ele fazia chaveiro de biscuit, vendia. Vendia mousse para os vizinhos. Juntou com outros vizinhos, lavava carro dos outros, das outras casas lá, dos vizinhos. Presentes de aniversário para os familiares, para as pessoas mais próximas. Ele falava, gente, quem puder, me manda um Pix, por favor, que eu estou juntando dinheiro para comprar um videogame. No Dia das Crianças, a gente foi no clube e ele foi sorteado com uma bicicleta. Ele já tinha uma bicicleta, então ele pegou essa bicicleta que ele ganhou no sorteio e fez uma rifa. E vendeu essa rifa e triplicou praticamente o valor dessa bicicleta. E, por fim, ao longo assim, de um pouco mais de um ano, ele conseguiu juntar os R$3.000. E aí eu falei, Davi, e aí, você está feliz? Ele, mãe, estou muito feliz, estou com R$3.000 aqui na minha conta. Eu falei, e aí, vamos comprar o videogame? Ele, agora eu não quero mais o videogame, mãe. Agora eu não quero mais. E aquilo ali me fez refletir, porque ele falou assim, não, deu muito trabalho, mãe, para eu conseguir esses R$3.000. E não é porque deu muito trabalho também. Não é uma questão só do preço, é de valor. Ele percebeu que ele não queria tanto o videogame. Sim. Na verdade, era isso. Não é o preço em si. Porque se fosse algo que ele realmente quisesse, ele iria pegar o dinheiro e iria lá e compraria o videogame de forma muito tranquila. Então, essa diferença de não só do preço, mas do valor, aquilo ali realmente vai ter valor para mim? E nem se eu sentasse e desse uma aula para ele, nunca ele conseguiria entender ou perceber ou levar aquilo ali para a vida dele se ele não tivesse vivenciado essa experiência de ter juntado dinheiro, de ter encontrado diversas formas de levantar aquele valor, aquele recurso. E eu acredito que isso a gente traz também até dignidade para a criança, né? De falar assim, olha, vai lá, você consegue. Sim. Você consegue. Ah, é muito dinheiro? Não vai ser fácil, vai demorar, você vai ter que encontrar várias formas, mas você dá conta. E aí ele percebeu que ele, de alguma forma, tem esse poder, sim, né? Ele conseguiu de fazer acontecer. Então, para mim e para ele, eu tenho certeza que foi uma experiência que marcou muito, porque, com certeza, ele tem um outro olhar. Quando ele quer comprar algo, ele, agora, além de saber fazer dinheiro, ele também vai saber analisar, depois que ele conseguir dinheiro, se realmente ele vai querer aquilo para ele ou não. Sim. E isso acontece em diversas situações da vida, né? Seja quando a criança ou precisa juntar uma quantidade por motivo que for, né, para comprar alguma coisa, ou até mesmo no dia a dia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui também. Quando a gente vai no supermercado com o filho.
Aí, de repente, coloca, né, aquele tanto de coisa lá, ou vai pegando algumas coisas. E suponhamos que você vê determinada coisa que você nem colocou lá na sua lista de compras e você pergunta, nossa, que pegou, foi, quanto que custa? Nem olhei. Tipo, né, simplesmente... E são questões importantes de você avaliar, né? Às vezes, você sabe que em outro lugar tem alguma coisa que está num valor melhor. E não só isso, né? Saber fazer essa avaliação. Ok, então ali enquanto tá os pais arcando com essa despesa, nem preciso tomar conhecimento de não quanto sente custou. nem a dor do pagamento, Sim. né? Experimenta em determinado momento da vida. Quando os filhos começam a estudar e já têm que lidar com o seu próprio dinheiro, estão morando fora e precisam lidar com o seu próprio dinheiro. Então, e eu tive uma experiência assim, de ir no supermercado com a minha filha, e de repente ela começa a analisar as mínimas coisas. Opa, mas espera aí, compensa mais eu levar isso ou isso? O que é mais? O que compensa mais? Por quê? Porque agora o dinheiro está saindo de outro lugar, né? O dinheiro está saindo da reserva ali, né? Vamos falar assim, do dinheirinho dela ali de se manter, né? Então é interessante como você fazer a pessoa ter essa noção, essa consciência de que o dinheiro não brota, porque muitas vezes é fácil você gastar o dinheiro do outro, né? Difícil mesmo é você querer dispor assim do seu de uma forma aleatória, sem avaliar, sem... E é natural para a gente, assim, se é algo que que o dinheiro está ali, simplesmente, de alguma forma, apareceu, é muito mais fácil. A gente gasta o dinheiro do outro, e isso tem estudos comprovados também, a gente gasta o dinheiro do outro de uma forma muito mais rápida e sem consciência do que o nosso próprio dinheiro. Aquele dinheiro que você ganha, vamos falar assim, sem esforço, é muito mais fácil de você dispor do que um que você sabe que você levou horas trabalhando, que para gastar aquilo ali você precisa de dias fazendo determinada coisa. Isso te leva a uma reflexão. Poxa vida, mas eu vou gastar essa quantidade que eu demorei tanto tempo para ganhar. Nisso. A consciência é outra, a percepção que a gente tem, né? Sim, isso. E qual seria, Alita, o melhor investimento para fazer para os filhos? Os filhos, para começarem, os filhos investindo, igual eu falei do aplicativo, do banco, é importante fazer a abertura da conta. Lógico que os pais também é importante ir monitorando, né? Sempre com valores menores, mas opções para investimento de crianças vão ser sempre esses mais de renda fixa mesmo, seguros. Agora, nós, pais, podemos fazer os investimentos para os nossos filhos. Eu sempre recomendo fazer investimentos assim, um pouco mais de longo prazo. Por exemplo, quanto antes a criança já nasceu ou você está planejando ali ter um filho, é importante fazer um investimento assim, com algo que vai ajudar a criança, o adulto, né, o adolescente ali por volta dos 18 anos, com a questão da educação. Eu acho muito importante a gente se preparar para este momento. Então, a gente tem a opção da previdência privada, tem a opção do Tesouro Direto, do Educa Mais, que são investimentos de longo prazo, que todo mês você investe de forma automática na sua conta, você já estabelece ali uma data e um valor, e no final, quando a criança ali, o adolescente completar os 18 anos, para iniciar essa vida adulta, né, dele, de alguma forma, vai ser uma ajuda para orientar ali, ou uma ajuda na questão dos estudos, ou mesmo para começar a vida profissional dele de alguma forma. É um dinheiro que é para você entregar para um adolescente de 18 anos? Não, eu não sou a favor disso. Você vai acumular um recurso para você administrar melhor e ajudar o seu filho ali naquele momento, porque, querendo ou não, é um momento também que é de despesa maior para os pais. Se for uma faculdade ali, né, particular, ou para montar um negócio, para começar algo, para dar esse pontapé inicial aí na vida, normalmente esse adolescente ainda precisa de alguma ajuda, um suporte financeiro dos pais. Então, os pais, eles se preparam para ajudar o próprio filho.
Outra questão importante também, pegando esse gancho, Paty, eu já vi muitas famílias que tinham muitos bens, e aí quando o pai ou a mãe, alguém vem a faltar nessa família, desestrutura muito essa questão de patrimônio, de padrão de vida. Então, é importante, é algo que normalmente a gente não fala muito, mas o seguro de vida, ele protege a nossa família e faz parte do planejamento e da proteção patrimonial de todos os casais, assim, praticamente, que eu atendo. Por quê? Se uma pessoa vem a faltar na família, tudo normalmente entra para inventário. A previdência privada que eu citei aqui anteriormente é o único investimento que não entra em inventário. Ela funciona também como uma reserva que fica disponível. Se alguém vier a faltar, os herdeiros têm acesso de imediato. O seguro de vida também vai trazer esse conforto para esse momento da falta. Eu conheço muitas famílias que ficaram assim, que tiveram que reduzir o padrão de vida drasticamente, muitas vezes passando necessidade, dependendo da ajuda de outras pessoas, para conseguir manter o mínimo ali, até se resolver uma questão de inventário, na justiça. Ah, mas tem dinheiro no banco, tem imóveis. Gente, fica tudo preso. E aqui no Brasil, eu falo que a gente tem muito costume de fazer seguro do nosso carro. Todo mundo tem. Agora, falou seguro de vida, eu não. Né? É o primeiro pensamento que a gente tem. Só que eu gostaria muito de reforçar assim, o quão importante é a gente ter este seguro de vida. Principalmente para famílias, para a gente que tem filhos, para esse momento que muitas vezes para a família é tão delicado emocionalmente e financeiramente também. Como eu tenho muitos anos aí, né, de mercado financeiro, então eu pude acompanhar muitas famílias que passaram muita dificuldade e por algo que poderia ser resolvido de uma forma muito mais simples, se tivesse pensado nessa questão dessa proteção patrimonial. Até para a questão de venda de imóveis. Aí você vai vender um imóvel, você perde muito dinheiro, porque você tem pressa para vender, vende muito mais barato. Despesas também, né, com inventário, sem contar que é uma questão que costuma ser muito demorada. Então, é algo que eu sempre recomendo também para as famílias. Investimento, então, só retomando, para os seus filhos, você fazer sempre pensando ali algum plano de previdência. Lembrando que o plano de previdência é um fundo de investimento. É sempre importante analisar que fundo é esse que você está investindo. Plano de previdência ou Tesouro Educa Mais no longo prazo, para você acumular esse recurso, para ajudar seu filho nesse início, né, de vida adulta. E o seguro de vida, caso alguém da família venha a faltar, para conseguir manter essa dignidade e o padrão de vida da família, na sua falta. Sim, porque como você bem falou, para além, né, de todas as questões, né, do sofrimento ali com a perda, ainda entrar em questões de dificuldade financeira seria um ponto interessante de você... Importante, né? Porque para dar esse suporte num momento que já é, por si só, tão delicado. Alita, e como que eu devo definir metas para os filhos? Como que as pessoas devem pensar, né, nessa questão de definir essas metas? Eu acho importante a gente sempre questionar para os nossos filhos quais são os sonhos deles. E é algo que muitas vezes a gente não se questiona, né? Nós, adultos, e é importante trazer isso para eles. Ah, mãe, às vezes eu não sei o que eu quero. Não, vamos definir aqui. O que você está querendo? E é sempre importante a gente fazer uma meta menor e uma um pouco maior. Por exemplo, mãe, eu quero um skate. Ok, vamos procurar aqui e vamos imprimir um skate e montar aqui um quadro dos sonhos. Ah, eu quero uma viagem para a Disney. Vamos também imprimir, procurar imagens na internet, colocar aqui no seu guarda-roupa para a gente olhar e para você já começar a visualizar. Parece algo que não tem efeito, como se fosse um efeito placebo, mas tem comprovações científicas que, quando você visualiza, é mais fácil de você alcançar o seu objetivo. Depende só disso? Lógico que não. Então, aí, a gente parte para a parte um pouco mais técnica. Quanto que custa esse sonho seu?
quanto que você consegue juntar ali por mês, investir todo mês, até alcançar esse valor aqui, desse skate, por exemplo. Isso também vai trazendo para a criança uma noção de eu não posso realizar esse meu sonho agora no presente, mas eu posso me planejar para ele. E você se planejando, você tem muito mais vantagem do que se você antecipar esse sonho de alguma outra forma. Por exemplo, se você for financiar esse seu sonho, no final das contas vai sair muito mais caro por esse impulso de você querer aquela coisa para aquele momento. E essa nossa geração, a gente já tem estudos, né, Paty, o quanto que elas têm cada vez mais dificuldade de pensar um pouco mais no longo prazo. É tudo de imediato. Os vídeos são de 15 minutos. É uma velocidade que a gente vive assim, de tudo para ontem, dopamina atrás de dopamina, e eu quero isso, aí eu conquistei isso, chegou, mas aí agora eu quero outra coisa. Então, essa parte de a gente de ajudar os nossos filhos a se planejarem para alcançar o sonho deles é importante, tanto para esse sentimento de realização e de organização e planejamento financeiro, que a gente já vai estar ensinando para eles ali desde cedo, quanto também a segurar esse nosso impulso de querer as coisas para o agora, de ter que comprar aquilo agora, de realizar esse sonho agora e pagar muito mais caro por isso. Então, acho importante ver essa questão do quadro dos sonhos, é algo muito bacana que a gente pode fazer. E, como eu falei, tem alguns aplicativos de bancos também que você pode colocar até a foto do que você almeja com aquilo, sabe? Eu quero uma viagem para a Disney. Coloca a fotinha lá do que você quer e aquilo ali vai motivando também, né, a criança. Se é algo que é importante para ela, ela vai usar, inclusive, da criatividade para encontrar outras formas de levantar mais recursos para alcançar o objetivo dela. Alita, e a gente está falando bastante assim de planejar, né, de vivenciar. E aí eu gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente quão importante é ter essa coerência. Porque não adianta nada, né? Eu falo muito que a palavra move, mas o exemplo arrasta. Então, quão importante é ter esta coerência também dentro de planejamento financeiro, na vida financeira de uma família, né? É um item importantíssimo, Paty, porque de nada adianta, de tudo que a gente falou agora, desde o início, de como ajudar nossos filhos a organizarem e cuidarem melhor do próprio dinheiro, de como orientar eles para fazer ali os primeiros investimentos, de como eles se organizam para alcançar os objetivos, as metas, de não comprar por impulso, né? De ir numa loja e falar, não vou comprar agora, eu vou voltar e vou analisar melhor se realmente aquilo faz sentido para mim ou não. De nada adianta de tudo o que a gente falou se as nossas ações não são coerentes com o que a gente fala. A gente vai ser 100% perfeito e seguir tudo à risca? Não, a verdade é que não, né? Só que a gente está aqui justamente para buscar a ser melhor a cada dia. Então, é importante que, se você fala para o seu filho, não compre por impulso, e ele vai numa loja com você, e você viu uma sandália, uma bolsa que você amou, e você vai lá e compra por impulso, de nada adiantou. Então, é importante a gente ter esse autoconhecimento, né, de controlar, igual a gente falou anteriormente, da questão das nossas emoções, e de não fazer aquilo que a gente está condenando de alguma forma. É igual eu falei, deslizes, eles acontecem, e eu acredito que a gente pode, deve, inclusive, aprender com eles. Mas nós, pais, a gente precisa mostrar para os filhos que a gente também consegue organizar o nosso recurso, o nosso dinheiro, que a gente valoriza o nosso dinheiro, que a gente investe, que a gente se planeja para adquirir os nossos sonhos, que o dinheiro serve para isso também, para realizar aquilo que nos move de alguma forma e mostrar para eles que é possível. E é uma quebra de um ciclo, igual a gente falou lá no início, a gente não aprendeu na escola, nossos pais também não tiveram essa educação financeira,
hoje a gente tem muito mais acesso a informações, a esse tipo de conhecimento. A gente consegue aprender muito mais com a questão da tecnologia, dos aplicativos, da internet, que a gente aprende sobre formas de investir. Então, como a gente tem esse acesso, a gente está aprendendo e está ensinando para eles também, sempre de uma forma muito coerente, do exemplo e também do que a gente fala, dessa coerência entre atitudes e falas. Sim. E como que também é importante a gente ressaltar aqui, que não sei se você percebe isso também, que muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de falar de dinheiro, né? Simplesmente o fato de ninguém quer discutir, né? É um tabu, né? Como se fosse errado estar falando aquilo ali, como se fosse errado querer ganhar mais. Não, são coisas diferentes, né? Você querer ganhar mais, querer realizar seus sonhos. Igual eu trabalho com a orientação profissional e sempre procuro mostrar que tão importante quanto escolher a profissão é você programar, saber o mercado de trabalho, como está. Por quê? Você está fazendo uma profissão, você quer ganhar dinheiro, você quer ter o retorno financeiro. E tão bom você saber, peraí, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Então, eu acho legal a gente fazer esse gancho aqui, que eu não posso escolher, obviamente, uma profissão só pensando no retorno financeiro. Mas também eu não posso escolher só por amor ali, uma coisa que não vai me dar um retorno, afinal de contas. Que não vai pagar suas contas. Que não vai pagar minhas contas, né? Porque os boletos vão chegar. Uhum. E a gente sabe que existem estudos, como você já mencionou, que a partir do momento que, se não, você não está tendo uma realização, não está tendo condições de se manter, aquilo ali vai gerar um desgaste mental, né, na pessoa. E o dinheiro é importante para sobreviver, né? Não que ele seja mais importante que tudo na vida, mas ele é importante, né? Você precisa dele para pagar suas contas. Então, assim, acima de tudo, né, a gente falando aqui de filhos, quando está nesse momento de escolha, tente analisar de uma forma cuidadosa. Peraí, uma coisa que eu gosto, mas que também vai me dar um retorno. E que não tem problema nenhum você querer mais dinheiro e você gostar de ganhar dinheiro. É um tabu. É como se fosse errado você gostar de dinheiro. Quando eu falo, gente, eu adoro dinheiro, gosto demais, as pessoas já olham, nossa, tipo assim, não, tipo... Sim. E tá tudo certo, a gente trabalha para isso, é importante a gente ter uma vida assim, bastante próspera, abundante, de realizar os nossos sonhos, o recurso, né, o dinheiro, o tempo que a gente troca de vida pelo dinheiro é para fazer algo que realmente nos move, que faz sentido para a gente. Então, é importante de falar isso em casa também com os nossos filhos, também nesse momento aí de escolha da profissão. Tá tudo certo querer ganhar dinheiro, não tem problema nenhum, isso não é pecado. Eu sempre falo que nos momentos, assim, às vezes, assim, até de tragédias, né, aconteceu aquela questão lá do Rio Grande do Sul, na época das enchentes, eu falei, olha, gente, que bom você ter muito dinheiro e poder ajudar as outras pessoas. Sim. Não quer dizer que uma pessoa rica ela vai ser arrogante, ela vai ser mesquinha, ela vai ser corrupta. Tem ricos que são dessa forma? Tem, mas tem ricos também que não são. Da mesma forma de outras classes sociais, que tem pessoas que são de uma forma e que são de outras. Não é o fato de você ter dinheiro que te define. Muitas vezes a gente fica com essa crença de alguma forma impregnada, né? Porque a gente sempre escutou isso. Então, acredito sim que a gente tem que falar cada vez mais de dinheiro, que a gente tem que falar cada vez mais que a gente quer ser pessoas prósperas, que a gente quer realizar os nossos sonhos, que a gente pode ter o poder de ajudar as outras pessoas que realmente precisam e de realizar o nosso propósito, né, aqui na vida. Sim. E o bacana também é destacar que não tem problema em querer o dinheiro, em falar o dinheiro. O problema está exatamente em você colocar o dinheiro como sendo a coisa mais importante, né? Acima de tudo, acima da sua saúde mental. Porque a gente vê também tantas pessoas correndo incansavelmente atrás do dinheiro, colocando ele num lugar que ele não precisa estar.
E muitas vezes quem vai só pelo dinheiro perde a saúde mental, igual você falou. Eu acredito que o nosso trabalho, a gente se sente realizado, e muitas vezes, por exemplo, no meu trabalho, lógico que eu gosto, né, de ganhar o dinheiro, isso para mim é extremamente importante, mas a realização que eu sinto de ver a vida de famílias que foram assim transformadas através do meu trabalho, não tem dinheiro que paga. Sim. Eu quero cada vez mais poder ajudar as pessoas e eu quero cada vez mais ganhar mais dinheiro também, tá tudo certo. Mas é algo que me transforma e que me traz um sentimento de realização enorme. Alita, então é isso. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter participado conosco do podcast e até a próxima. Até a próxima, Paty. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela audiência de todos.